Olá, estamos aqui para mais uma live na jornada do autoconhecimento. Deixa eu ajeitar mais um pouquinho aqui. Então, estamos aqui para mais uma live para a jornada do autoconhecimento. Hoje eu vou trazer aqui alguns... Olá, Liliana, seja bem-vinda, uma boa noite. Hoje eu vou trazer algumas questões, alguns aspectos aqui importantes na jornada do autoconhecimento, para que a gente vá refletindo juntos, sobre questões bastante importantes, né, para a gente pensar um pouquinho. Se a gente quer mesmo fazer a nossa caminhada do autoconhecimento, existem algumas pistas, alguns caminhos que a gente pode ir seguindo, né? Então eu pretendo trazer aqui informações que vão ajudar nessa jornada. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Nina Rosa, do canal Herança Divina. Olá, Marcela, seja bem-vinda, boa noite. Eu já vou adiantando que o autoconhecimento ele é pra gente, se a gente souber utilizar bem, ele é uma ferramenta de transformação. Então, por isso que eu, no meu ponto de vista, faço a associação do autoconhecimento como um caminho espiritual, um caminho para a espiritualidade, né? Porque aqui, em todas as minhas vias de comunicação, eu não associo com religiões, né? Com dogmas religiosos. Eu até apresento algumas coisas relacionadas a algum tipo de filosofia, né? Mas não adentro nessa questão. Olá, Silvia! Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu não coloco aqui os dogmas religiosos, eu só trago algumas filosofias, algumas formas de pensamentos, alguns jeitos de conceber, né? Olá, Neuzileide, Neuzelite, desculpa, eu falei seu nome errado. Então, se a gente souber aproveitar a nossa jornada do autoconhecimento, a gente tem aí na mão uma grande ferramenta de transformação. Então eu vou deixar aqui algumas dicas e algumas formas da gente fazer esse caminho do autoconhecimento, né? E a primeira delas é fazendo perguntas. E uma pergunta que é bem interessante, bem importante, é: quanto eu conheço de mim mesma? Quanto eu conheço de mim mesmo, né? Essa é uma pergunta importante quando nós temos essa vontade, esse desejo de seguir o caminho do autoconhecimento. E aí a gente tem que ter a coragem de fazer a pergunta e a coragem de ver a resposta também, tá? Porque na maioria das vezes vão aparecer coisas, né, que a gente nem se lembrava mais, que a gente ignorou, que a gente não deu atenção. Então, essa é uma pergunta necessária para o nosso aprofundamento, né? E é uma pergunta que tem que ser feita pensando já em questões mais profundas mesmo, né? Não vai ficar norteando a base do superficial. É algo que tem que ser mais profundo. E aí você vai tirar um tempo para fazer isso. Olá, Rodrigo. Você vai tirar um tempo para fazer isso, porque você vai precisar olhar quais são as suas preferências, como estão seus sentimentos, quais as manias, né, que eu tenho, como é o meu comportamento quando eu estou sozinha, sozinho, quando eu estou em grupo, quando eu estou numa reunião, quando eu estou com aquele ou aquela que eu tenho uma convivência mais íntima, porque a gente tende, né, a nos apresentarmos de uma forma
mais verdadeira quando a gente tem mais intimidade, né? Não tô dizendo que a gente não é verdadeiro, tô só dizendo que às vezes quando a gente vai deixando de ter aquelas reservas, a gente vai se apresentando de uma forma mais real, mais profunda de quem nós realmente somos. Então essa é uma pergunta bem importante e que requer tempo, dedicação, atenção e também, né, ser sincero, sincera, ser o mais honesto, honesta que você puder ser. E aí vem a outra parte, né? Quando a gente está fazendo esse exercício, é importante que a gente silencie. Para que a gente vai silenciar? Para a gente perceber aquilo que está aflorando na gente. Então, faça isso. Silencie. Deixe de dar atenção às outras coisas e nesse momento o foco é somente em você, naquilo que você deseja fazer, naquilo que você... Olá, Visão Marketing, seja bem-vindo, bem-vinda. Silencie e perceba. O silêncio vai ser essencial para que você faça essa prática sem reservas, né? Que você perceba. E aí você vai prestar atenção e vai ver qual o bate-papo interno que eu tenho comigo mesmo, comigo mesma, tá? O que você fala para você mesma, para você mesmo? Como é que tá a sua conversa interna? Qual é o bate-papo que você tem com você mesmo, com você mesma? O que você diz para você? Quais são as palavras, as frases? O que você diz para você mesma, para você mesmo? E é só no silêncio que você vai conseguir fazer isso, tá? Como você se sente com a sua companhia? Como você percebe a sua própria companhia? O que você sente quando está só você com você mesmo, só você com você mesma? Nós estamos aqui no ao vivo, o barulhinho vai acontecer, tá? Oi, Sandra, querida, tudo bem? Então, é isso. Como você se sente com você mesma? Quais são os seus maiores desafios? Quais são as suas maiores dores? Quais são as suas maiores alegrias, né? O que você está falando para você mesmo internamente? É interessante que a gente pense um pouquinho sobre isso, porque normalmente a gente está muito ocupada com as outras pessoas, né? Ou preocupado com o que o outro vai achar da gente, ou que o outro fez aquilo, que o outro fez aquela outra coisa, e a gente, quando está fazendo isso, a gente está distraído. A gente está distraído porque a gente está deixando de prestar atenção na gente mesmo e prestando atenção muito mais no outro, dando foco para outra pessoa, tá? Então, essa é uma forma também da gente começar a perceber as nossas distrações. O que é que a gente está dando foco e deixando de olhar para a gente mesmo? Porque quando a gente vai fazer esse caminho de olhar para a gente mesmo, dói um pouco. Dói porque você vai encontrar coisas que você não quer ver, que você já tinha até esquecido, mas que não estão resolvidos. Se aquilo que você encontra quando você faz esse silêncio e percebe o que está norteando a sua cabeça e te dói, é porque não foi curado ainda, é que não foi superado. Simplesmente a gente deixou de lado para não olhar para aquilo a gente fez de conta que esqueceu aquilo, ou a gente realmente apagou momentaneamente, mas aquilo continua reverberando na nossa mente.
Então é importante que a gente tenha coragem. O caminho para o autoconhecimento requer paciência, coragem e autoamor. São 3 coisas necessárias, essenciais, para quando a gente vai fazer esse caminho, essa jornada do autoconhecimento, que é uma grande ferramenta de transformação, tá? E aí, a questão da coragem, porque aí eu preciso ver, eu estou encarando de frente aquilo que veio como resposta para mim, porque a nossa tendência é querer fugir daquilo que não nos agrada, porque se a gente olha para algo que a gente até então estava ignorando e aquilo aparece, a gente tende a não querer fazer mais o exercício. E se você quer fazer essa jornada de autoconhecimento, caminhar pela transformação pessoal, é necessário que a gente tenha essa coragem, tá? Deixa eu ver o que eu marquei, eu fiz uma colinha aqui, fui marcando os pontos, que esse é um tema bastante importante e denso, tá? Até queria dizer para você que está aqui comigo, se você quer colocando perguntas e fazendo comentários, pode ficar à vontade, tá? Eu vou continuar falando e depois eu vou comentar, responder. E mais uma coisa, esse treino, esse exercício, ele vai nos ajudar também com algo muito importante, que é reconhecer onde estão as nossas fragilidades, ou seja, onde estão as nossas crenças, onde estão os nossos medos, quais são as feridas que ainda estão ali, que a gente achou que tinha superado e não superou. E aí, quando você consegue fazer essa trajetória, veja, quando a gente fala sobre isso, falar sobre isso é rápido, né? E fácil, embora seja um tema denso, eu posso falar disso em 10 minutos, 15 minutos. Só que fazer esse exercício que eu tô falando vai exigir da gente o que eu falei inicialmente, a paciência, porque você vai olhar para essas coisas e a partir daí são as decisões que você vai tomar. O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer? Vou sentar e chorar, né? Tipo, olhei tudo isso, falei, nossa, tá tudo muito dolorido, então eu vou sentar e chorar? Não, eu vou olhar para isso e entender, e olha aí que aqui está a grande sacada, aí está a sua potência, porque veja, quando você consegue superar cada ferida dessa, superar cada medo desse e cada crença dessa, você se torna uma pessoa mais corajosa, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais fortalecida, né? Então, entenda que tudo que você viveu até hoje, por mais dolorido que esteja, que tenha sido, é algo que foi necessário, é algo... Vocês estão me ouvindo? Porque parece que a live tá dando umas travadas. Vocês estão me ouvindo? Conseguindo me ouvir direitinho? Cada vez que a gente olha para uma ferida, para um machucado, para um medo, para uma crença, e a gente entra de cabeça dentro disso e olha e vê que a gente chegou até aqui, porque a gente de alguma forma a gente teve energia, a gente teve conexão com isso, a gente teve a possibilidade de atravessar isso. Talvez não com toda aquela potência, com todo aquele amadurecimento, mas são coisas que você passou, de alguma forma você conseguiu passar por isso. Agora, o que a gente precisa fazer é ressignificar isso, não deixar que essas memórias, essas crenças que ainda estão ali,
comandem a sua vida no aqui e agora. Por isso o autoconhecimento ele é importante, porque quando você olha para essas coisas e você consegue perceber que de alguma forma aquilo trouxe um aprendizado para você, é quando você consegue superar isso. É uma forma de você ultrapassar isso. Então não adianta a gente fugir disso, não será algo que vai nos fortalecer, simplesmente vai deixar aquilo no mesmo lugar disfarçado, mas não vai solucionar, né? E cada vez que a gente faz diferente, porque a partir do momento que você olha isso e você fala, poxa vida, naquela época eu agia assim, hoje eu posso agir de uma forma diferente. O que de novo eu posso fazer aqui e agora com algo que está vindo para mim muito parecido com isso? O que eu posso fazer de diferente aqui, agora, para eu não repetir a mesma coisa? Entenda, quando você olha para isso com essa força, com essa coragem, você já está superando. Só de você olhar para aquilo de frente já é um passo, já é uma superação. Quando você consegue falar sobre aquilo, já é um passo de superação. Quando você consegue parar para pensar sobre aquilo e ainda fazer perguntas, como eu posso fazer diferente? Você já deu mais um passo. E aí você vai lá e faz aquilo diferente. Então é o momento que você já deu, quase que superou. Aí quando você olha para aquilo e pergunta qual aprendizado eu tirei disso, aí sim, aí você superou totalmente essa crença, esse medo, essa dor, essa ferida, ok? Uma dica que eu poderia deixar aqui é para você fazer esse processo do silenciar, perceber e de fazer essas perguntas tenha um caderninho do seu lado, um diário, para você fazer um processo de autoanálise. O que você vai fazer? Quando você começar a fazer esse exercício de fazer essas perguntas em silêncio e perceber mesmo, você vai escrever. Escrever tudo que você está sentindo, tudo que apareceu na sua memória, no seu sentimento, no seu pensamento, escreve, vai escrevendo. Escrevendo como se fosse uma forma de desabafo mesmo, sabe? Tô desabafando. Esse caderno é uma pessoa de extrema confiança. É o meu anjo da guarda, é o meu mentor espiritual, é o meu psicólogo, minha psicóloga, é Deus, é Jesus, Krishna, Buda, não sei. Esse caderno vai ter uma representação para você de alguém que você confia muito, né? E nada melhor do que Jesus, Deus e esses grandes avatares que estiveram aqui na Terra com a gente para a gente confiar plenamente, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai escrever totalmente, ou você vai escrever tudo que veio naquele momento, só que você não vai ler aquilo, você vai somente fazer esse exercício como um processo de desabafo. Você vai ver que depois que você fez isso, você vai se sentir mais leve, mais tranquila, mais tranquilo, tá? E aí, passado alguns dias, você pega esse caderno e você vai ler. Aí, quando você estiver lendo, aí sim, aí isso vai te ajudar a fazer aquelas perguntas, né, diferentes, do tipo, como eu posso fazer diferente, né? Olhar para isso com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Normalmente, quando a gente está com muita emoção, né? Indo pela emoção somente, a gente não tende a não olhar aquilo com a clareza necessária, ou até mesmo com a frieza, entre aspas, tá? Com a frieza necessária. Então, escreve, desabafa, escreve tudo mesmo, sem reserva, deixa isso guardado, coloca num local onde só você sabe onde vai estar esse diário,
depois com o tempo, cada vez que você tiver feito uma superação, o que você vai fazer? Você vai arrancar essas folhas, vai queimar e vai entregar essa energia para a energia do fogo, para ele transmutar isso tudo que você já vivenciou e aí transformar isso em pura luz. Então é um processo isso, entendeu? É uma ferramenta que eu tô colocando aqui agora para você ir além, né? E aí você já vai para o próximo passo e o próximo e o próximo. Que bom, Liliana, que você gostou, fico muito feliz. E aí eu vou dar umas dicas para você sobre perguntas. Uma coisa que a gente tem o hábito, né, que a gente foi ensinado a fazer é perguntas: por que isso aconteceu comigo? Por que tinha que ter acontecido isso? Por quê? Por quê? E por quê? Quando a gente faz a pergunta do porquê, a gente usa o porquê na pergunta, a gente se coloca numa postura de vítima, numa postura de alguém que está reclamando. É isso, vítima, reclamação. E quando nós já falei disso aqui em outras lives, reclamar é pedir mais daquilo, é clamar para que isso venha novamente. Então vamos entender isso, tá? E mudar a forma como a gente faz as nossas perguntas e colocar perguntas do tipo: o que eu posso aprender com isso? Né? Veja, quando você faz essa pergunta, o que eu posso aprender com isso? Você já está saindo de um lugar de passivo para alguém que vai ter a ação na mão, que é aquela pessoa que vai... porque seria interessante perguntar: o que isso quer me dizer? Sim, era uma das outras perguntas que eu ia já falar após eu terminar aqui. Então, o que eu posso aprender com isso? Te deixa empoderado, ativa a sua potência, né? É algo que tira você do campo da vítima, da vitimização, e vai para um campo de alguém que é o autor, o co-criador, o protagonista da história, né? A protagonista da história. E aí também, o que isso quer me dizer, né? Porque quando você faz a pergunta, o que isso quer me dizer, você está abrindo um campo para novas possibilidades de entrarem para você, chegarem para você, novos aprendizados chegarem para você, ok? Minha gata acabou de chegar aqui, né, Lilica? Espero que você não apronte, né? Vem cá, sobe aqui para eu pegar você no colo. Ela não gosta de colo, mas eu ia pegar no colo só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui na minha colinha. Você pode também, depois que você fizer o processo que eu já apresentei aqui inicialmente, você pode fazer as perguntas do tipo: o que eu aprendi com isso? O que eu posso aprender com isso? Como posso reescrever essa história com mais amor, com mais leveza, né? São inúmeras possibilidades de perguntas que te colocam num lugar que te empodera, que libera a sua potência, né? Olá, quem chegou aqui para ver a minha live, a Nádia, seja bem-vinda. Mais ainda, depois que você passou por esse processo, você já vai perguntar e já vai ter a resposta. O que eu aprendi com isso? Olha que bacana, minha gata acabou de passar aqui. Sossega, menina! Afiando as unhas no meu sofá e assim segue a vida. E ao vivo é isso aqui. A gente tem todas essas...
Ó, acabou de derrubar o quê? Não sei. Acho que derrubou algum roteador, alguma coisa aqui. Vocês ouviram o barulho, né? Então, ao vivo é isso. A gente tem todas essas surpresinhas que vão acontecendo e essa é a maravilha do ao vivo. Eu gosto muito. Fazer lives é algo que eu amo. Adoro. Ó, agora ela tá espirrando e vamos lá. Então, quando você faz a pergunta, o que eu aprendi com isso? Além de você ter a certeza que você já passou por todas aquelas etapas iniciais que eu coloquei, você já sai já com a resposta, já com o processo fechado. Você já fechou o ciclo aqui. Você já sabe que você usou a sua potência, você já sabe que você já foi lá, atravessou o Vale das Sombras, né? E já se fortaleceu, já tirou daqui um aprendizado, ok? Essa é a última etapa. Quando a gente tira o aprendizado, a gente já viveu o autoconhecimento, né? Esse processo, essa ferramenta de transformação. E aí você começa a ver situações parecidas com essa com outros olhos, você vai agir diferente, você vai tomar atitudes diferentes. Então, é a sua potência ali sendo vista, sendo colocada para você. E isso é lindo, isso é maravilhoso, tá? Uma outra dica que eu gostaria de dar também nesse processo é: não peça conselhos, tá? Ou você faz um processo com um psicoterapeuta, com um mentor que sabe do que tá falando, né? Com pessoas qualificadas, pessoas externas, ou com uma única pessoa que você tenha total confiança. Caso contrário, não fale. Não fale sobre essas coisas com qualquer pessoa. Eu não estou aqui depreciando ninguém, mas eu também estou dizendo que são pessoas que muitas vezes ou não vão ouvir direito, não vão te dar a atenção que você merece, ou vão ouvir e vão te trazer conselhos que não tem nada a ver com o seu processo, com o seu momento, ou então são pessoas que vão ouvir e depois lá na frente vão sair falando para outras pessoas que esse é o pior cenário, que isso não é bacana, ou então você tá naquele momento falando com a pessoa com todo o seu coração aberto, com toda a sua entrega e a pessoa simplesmente tá ouvindo, tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Isso vai te machucar. Isso vai te deixar mais machucado do que você já está, machucada do que você está. Então, não peça conselhos. Quando for fazer o processo, faça um processo. Se você conseguir fazer sozinha, sozinho, faça isso. Se não, utilize de uma mentoria, de um psicoterapeuta, de um profissional qualificado e que vai te acolher, que vai te entender e que, mais do que isso, vai te ajudar no processo de potencialização, tá? Vamos ver aqui. Outra coisa que é bacana nesse processo: procure coisas novas, pense fora da caixa, sabe? Se desafie a todo momento, a todo instante. Olá, Ruth. Coloque novas possibilidades para você. Pense diferente, faça perguntas diferentes, procure coisas diferentes. Por exemplo, você sempre costuma assistir o mesmo tipo de filme. Hoje eu vou fazer um desafio, vou assistir um filme completamente diferente. Só não indico assistir filme de terror, hein? Porque as energias ali são muito baixas, tá? Isso é uma questão energética e espiritual que eu tô dizendo agora, tá? Fuja de filmes de terror. Eu já tive muitas vezes que eu assisti muito lá no passado, eu gostava muito. Hoje eu não assisto mais, né? Por conta dessas questões mesmo espirituais e energéticas, tá? Leia livros, faça cursos, converse com pessoas desafiadoras, pessoas que pensam diferente de você,
tá? Então são dicas extras que eu estou dando aqui para que a gente tenha novas atitudes, que a gente faça esse processo de autoconhecimento, tá? E olá, Lu, seja bem-vinda. E novas amizades. Então, alimente a sua mente com novas coisas, com novas possibilidades, novas oportunidades. Leia livros diferentes, sabe? Procure perfis diferentes. Às vezes a pessoa que está me assistindo tem perfil, sabe, de artesanato, por exemplo. Procure perfis diferentes, sabe? Procure perfis relacionados, por exemplo, a marketing digital. Ó, tô fazendo aqui uma propaganda da Nádia, da Influência Mulher, né? Vai lá, vê o que o pessoal do marketing tá falando. Vai no perfil de espiritualidade, vê o que o pessoal de espiritualidade tá falando. Vai lá no perfil de, sei lá, você nunca olhou sobre questão do Greenpeace, por exemplo. Nem sei se eu falei certo. Greenpeace, né? Que fala sobre as questões ambientais. Vai lá e olha o que eles estão falando sobre essa questão ambiental, que é um compromisso nosso. Todos nós poderíamos ter esse olhar, né? Essa percepção. Então, se desafie, vai fazer coisas diferentes, sabe? Que você nunca fez, nunca ousou fazer. E aí, que eu já falei no meio da live, que é conhecer as suas crenças. E por que que a gente sempre fala dessa questão? Conheça as suas crenças. As suas crenças, elas representam, entre aspas, as suas fragilidades, ok? Pensando em crenças negativas, tá? Porque nós temos crenças positivas e crenças negativas. Nós temos crenças limitantes e crenças potencializadoras, tá? Então, não tô falando de crenças positivas ou potencializadoras, eu tô falando de crenças limitadoras, limitantes, que te limitam, que te bloqueiam. Então, é essas que você tem que olhar. Então, olha essas crenças. Por que que a gente indica isso? Né? Para que você saiba onde estão as suas fragilidades. É ali que você vai trabalhar. Cada crença limitante que você trabalha é um upgrade que você dá na sua vida. É um avanço que você vai, né, no rumo da jornada do autoconhecimento. E isso, do meu ponto de vista, é um caminho para a espiritualidade, o processo de viver uma vida espiritualizada, viver o espiritual. E aqui eu sempre vou falar dessa forma, sem conexão com dogmas religiosos. É o meu jeito de ver, não que você seja obrigado a fazer esse caminho igual ao meu, mas aqui sempre você vai me ver falando de espiritualidade, de mundo espiritual desconectado com religiões, tá? Uma hora ou outra eu posso trazer aqui uma filosofia. Ó, minha gata fazendo escândalo na porta ali. Gente, não repara não, ela é escandalosa assim mesmo, porque vem um gato da rua e fica no portão, e aí ela briga com o gato da rua do outro lado, do lado de dentro, e o gato do lado de fora. Até perdi a conexão aqui. Gente, me ajuda aí, perdi a conexão, fiquei desconectada. Deixa eu tomar uma água. Então, quando você sabe, você conhece as suas crenças limitantes, você consegue dar um passo à frente, você consegue ir adiante, né? Exemplo de crença limitante. Vou dar um exemplo de crença limitante relacionada à prosperidade. Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Agora, relacionado a gênero.
todos os homens são iguais. Agora relacionado à idade. É comum sentir dores ao envelhecer. Essa é uma crença limitadora relacionada à saúde, por exemplo, né? A idade e a saúde. Quando você passa dos 40, você vai começar a ter muitas dores. A gente acredita nisso e aí a gente usa isso como uma realidade e isso vai limitando a gente de dar os próximos passos, né? Ou então, deixa eu pensar em uma outra crença aqui. Peraí. Minha gata fez aquele escândalo no portão e eu me deu uns brancos aqui, desconectei total. Eu tava indo numa vibe bem bacana aqui quando eu dei uma desconectada. Então, isso é verdade, concordo. Liliana, então as nossas crenças limitantes é essa. Eu citei alguns exemplos, por exemplo, você ou eu, às vezes pode ter tido uma experiência, ou na infância, ou na adolescência, de que alguém te colocou numa situação vexatória, né? Você passou ali uma grande vergonha, uma grande situação vexatória. E aí você vai tender a acreditar, aí você vai criar uma crença limitante, por exemplo, relacionada às amizades, a evitar grupos. Por exemplo, não, eu não vou não vou sair para eu não estar presente no grupo, porque todo grupo é assim, todo grupo, no final das contas, eles acabam colocando a gente em situação vexatória, tá? Esse exemplo que eu dei agora está mais relacionado a traumas, às questões do inconsciente, aquilo que a gente guarda no nosso inconsciente. Apesar de que, para mim, todas as crenças, sejam elas potencializadoras ou crenças limitadoras, elas estão guardadas no nosso inconsciente. E aí, quando a gente está caminhando na nossa vida e a gente tende a encontrar algo parecido com aquilo, a gente vai buscar lá no nosso arquivo de memórias e aí acende uma luz vermelha e diz: cuidado, isso daí vai te levar para esse caminho. Então, isso é uma crença limitadora. É aquilo que está ali, que está guardado, que te limita de ir adiante, né? Ou então uma questão relacionada, por exemplo, a achar que você não é capaz, né? Você não é capaz de fazer isso porque lá na infância um professor, uma professora, um colega falou: olha, você jamais vai conseguir passar no vestibular de medicina, por exemplo. E aí a pessoa carrega aquilo com ela e ela acredita. E aí o inconsciente dela vai trazendo para ela essas memórias toda vez que ela encontra algo parecido com isso. Olá, Rosa. Então, toda vez que a pessoa vai encontrando um cenário parecido, de alguma forma ela vai acionando essas crenças limitadoras, tá? Ou as crenças potencializadoras, porque não existe só crença ruim, existem crenças boas. Por isso que a prática dos mantras, a prática das afirmações positivas mantradas é algo que vai trazer pra gente essa potencialização, né? Essa possibilidade de mudar essa forma de ver as coisas. Respondi a sua pergunta, Liliana. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui me acompanhando ao vivo, aqueles que vão assistir esse vídeo no futuro, muita gratidão também. Me sigam lá no YouTube. YouTube é Herança Divina por Nina Rosa. Aí eu tenho o Instagram, que é @NinaRosaHD, e a fanpage, que é
Nina Rosa HD também, igual do Instagram, tá? Então me segue aí. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui na live. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu amo fazer live, eu adoro. Quando eu comecei a fazer lives, eu era bem tímida. Eu ainda sou um pouco, hein? Não tô totalmente... não liberei totalmente a timidez, mas eu consigo hoje fluir bem melhor nas lives, né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Claro que tem dia que dá aquela preguiça, fala assim, não vou fazer live não sei o que. Aí depois eu falo, pera, vou fazer. Só porque eu pensei que eu não vou fazer, que não tô afim, eu vou lá e faço, entendeu? Então essa é uma forma da gente ir superando essas crenças, porque uma das crenças minhas está relacionada com questão vexatória. Eu sofri, hoje a gente chama isso de bullying. Na minha época, tipo, passei vergonha, ou a pessoa tirou sarro da minha cara, né? Hoje tem nome diferente. E eu sofri mesmo. Até a professora foi muito carinhosa comigo, me acolheu, só que isso ficou marcado. Então, estar na frente de pessoas, principalmente com plateia, é um grande desafio, né? Falando, né? Apresentando alguma coisa por conta dessa situação, né? Porque aí a gente tende a usar os nossos arquivos mnemônicos, né? Aquilo que está guardado na nossa memória. E aí, o que vem? Olha, estar exposta é um fator de risco. Você corre o risco das pessoas te fazerem passar vergonha, ou te exporem, ou te julgarem, né? Aí o julgamento já está relacionado com outra, o medo do julgamento, aí já tem outra coisa por trás, que é a rejeição. Mas isso é um assunto para outro dia, para outra hora, para outro momento, né? Para a gente não fugir do tema aqui. É isso aí, Liliana, é um desafio diário. Palavra bonita, desafio, hein? Gostei de ver, né? Não é falar que é problema, é desafio. Desafio potencializa a pessoa, ok? Então, um beijo grande. Gratidão. Abraço de luz. E lembrando que nós temos prática do mantra no domingo, por volta das 9, entre 9 e 10 horas a gente vai ter a prática do mantra. Eu espero vocês lá. Muita gratidão. Gratidão, viu, Ruth, e a todos que estão deixando comentários aqui. Muita gratidão. Tchau. E aí, se vocês tiverem dúvidas, deixem os comentários de vocês. Eu vou deixar esse vídeo, essa live salva, né, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto aqui no Instagram, Facebook e YouTube. Me deu branco de novo, tá? Então, muita gratidão. Se tiver dúvidas, deixa aí embaixo. Tchau!